Quantos podem dizer glória a Deus? Glória a Deus. Eu gostei desse glória a Deus. Pode repetir. Glória a Deus. Ótimo. Sem microfone é difícil, né, pastora? Bom, até dá, né? Mas vai ficar meio difícil. Mas dá, né? Isso, esqueci. Som. Vou pensar. Som. Deus abençoe. Tá bom. Quero cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Sem microfone também dá. Tem que falar mais alto que eu já falo. Amém. Quantos aqui já receberam um chamado, já ouviram algo contraditório à realidade ou, não sei, Deus já te disse algo que você pensou assim, eu não quero, eu não vou, não é o momento. Não é isso. É só comigo? Mais alguém? Nesta manhã, Deus trouxe uma palavra ao meu coração e eu fiquei meditando. E durante a madrugada dentro, também, orando, enfim. Já não durmo mesmo, né? Quem encontrou o meu sono, por favor, devolva-me. Tá fazendo falta. Priscila, me devolve. Tá fazendo falta. Mas eu gostaria de ler, e eu acredito que a maioria já ouviu, em Jeremias 18, quando o Senhor faz uma chamada a Jeremias. E essa chamada talvez seria motivo de alegria para muitos. Proclamar o arrependimento, o evangelho, é fácil? Não. Em si, já pregar arrependimento não é fácil, porque o coração do homem, de certa forma, é um coração duro. Então, quando você prega para alguém que ele está errado, que ele precisa de conserto, não é fácil. Porque o ser humano é propício a escutar e agradar, a escutar aquilo que massageia o seu ego. Quando a mensagem é boa, no sentido de que ela está te animando, de que ela está massageando o teu ego, todo mundo aceita com facilidade. E ultimamente nós temos visto muito essa teologia da prosperidade, de isso e daquilo que você vai conseguir, e não é errado a gente escutar isso. É bom. Mas também nós estamos num tempo em que eu posso comparar que foi o tempo onde Jeremias foi chamado. Mas por que um tempo? Porque muitos de nós estamos apostatando da nossa fé. E Jeremias foi chamado no momento em que o povo se apostatou da fé. Mas o que é se apostatar? É deixar de acreditar, já não é deixar de acreditar em Deus. Porque Jeremias foi chamado num período praticamente pós-babilônico. Como assim? Nabucodonosor, ele faz 3 invasões em Jerusalém. E quando ele invade a primeira vez, se vocês já leram, vocês vão lembrar sobre Ananias. Quem mais sabe os nomes, para ver se eu não estou sozinha? Misael, Azarias e Ananias. E quem sabe quem que era esses 3? Jeter não vale. Já fiquei sabendo que ele meio que pode dar aula de EBD, então quem dá aula de EBD é porque eu estudo, então Jeter não vale. Vamos pensar, alguém mais além do Jeter conhece de Bíblia. Quem que era Ananias, Misaías e... Ninguém sabe? Mas eu tenho certeza que eu... Ah, good job, Esther. Ela foi no mundo. Não vou defender, ela está com o Felipe no colo, não deu tempo. Exatamente, talvez você não vai saber quem era Ananias, Misaías, mas vai saber quem era Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Esse foi o primeiro cativeiro babilônico que Nabucodonosor trouxe, e esses 4 homens vieram junto a esse cativeiro babilônico, aproximadamente no ano 605 a.C. No ano 597 a.C., ele também ele faz a segunda invasão, trazendo aproximadamente 10.000 judeus reféns, dentre eles está Ezequiel. Quantos lembram de Ezequiel quando é levado a um vale de ossos? Não, a Bíblia diz que ele foi levado a um vale de ossos, pior ainda, muito sequíssimos. Já passou de seco, já estava esturricado praticamente.
devastou tudo. E nessas 3 invasões, Israel ela perde 3 benefícios. Quais são os seus benefícios? A sua primeira invasão, Nabucodonosor, ele derruba as muralhas. Muralhas na Bíblia, ela quer dizer proteção. Quantos lembram aqui quando o Senhor dá uma ordem a Josué e eles fazem o que com as muralhas de Jericó? Derrubam. Quando as muralhas são derrubadas, a proteção é retirada. A cidade fica propícia a qualquer inimigo entrar. Já não tem mais proteção. Ou seja, Nabucodonosor tirou a proteção sobre Israel. A sua segunda invasão, ele quebra o templo de Salomão. O templo onde as pessoas iam para adorar, iam para se encontrar com Deus, com Cristo, com Deus, naquela época. Então a adoração é retirada daquele lugar. Ou seja, primeiro ele retirou a proteção, depois ele retira a adoração. E na terceira invasão, ele retira a presença, que ele some com a arca. Você não escuta mais falar sobre a arca na Bíblia. É o momento em que sumiu, que não tem mais proteção. É o momento em que não se tem mais adoração. E é o momento em que não se tem mais a presença. E neste momento, todos começam a adorar deuses, a servir outros deuses, a adorar Nabucodonosor e assim vai. Então Deus já não fazia mais parte daquela nação. Deus já não fazia mais parte da adoração daquele povo. Ele já não estava mais presente no meio daquele povo. E Jeremias é chamado para pregar nessa época, aonde ninguém mais falava de Deus, aonde ninguém mais acreditava em Deus, aonde o povo fazia o que queria, porque já não tinha mais o temor, já não tinha mais a presença, eles já não estavam mais protegidos, eles já não mais adoravam. A Bíblia diz que o princípio do temor, o princípio da sabedoria é o temor. Já para mim também não havia mais sabedoria, porque quando você não tem temor, você não tem sabedoria. Tem conhecimento? Sim, conhecer é eu estudar algo, eu conheço sobre algo. Mas sabedoria é eu conseguir aplicar aquilo sobre a minha vida, eu conseguir passar para outros. E a Bíblia vai dizer então que Jeremias é chamado a pregar a esse povo. E eu quero ler com você Jeremias 18, do 1 ao 6 aproximadamente. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Só deixa lá para mim rapidinho, Camilo. Qual que é a ordem que Deus deu para Jeremias? Não, primeiro levanta. Depois desce. Só que no primeiro versículo diz: a palavra do Senhor veio a Jeremias. A palavra de quem? Do Senhor. E aqui ele está dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir. Mas quem estava falando com Jeremias? Deus, correto? Só que ele fala: levanta e desce, que lá vou te fazer ouvir minhas palavras. E descia à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Deus iria começar a fazer? A Bíblia diz que ele estava, ou seja, ele já estava fazendo a sua obra. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se nas mãos do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. A Bíblia é interessante, porque a Bíblia vai dizer assim, que o Senhor diz, a Bíblia está dizendo assim: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo. Ou seja, Deus já estava falando com Jeremias. Deus já estava conversando com Jeremias. Ele disse assim: olha, Jeremias, levanta. Ele dá uma ordem de comando. Levanta, desce e vai à casa do oleiro, porque lá eu vou falar contigo.
desce, porque hoje convém eu pousar na tua casa. Não é no alto, não é em cima do altar, não é em cima de um púlpito, não é se sobressaindo, não. Olha aqui, Zaqueu, desce, eu quero falar contigo lá embaixo. Olha aqui, Jeremias, desce e vai à casa do oleiro. O interessante é que a casa do oleiro era o propósito. Deus falou com Jeremias assim, olha, levanta, se humilha na minha presença, se humilha diante de mim e agora vai de encontro ao teu propósito. Mas ele dá um endereço para Jeremias? Não. Ele não dá um endereço. Só que quem é íntimo já sabe onde que é a casa do oleiro. Jeremias, quando Deus diz assim para Abraão, olha Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus ia mostrar o lugar para Abraão. Abraão saiu sem saber, mas Deus ia mostrar o lugar. Ele falou, olha, eu vou te mostrar o lugar. Para Jeremias ele não falou, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ele falou, desce a casa do oleiro. Vai para a casa do oleiro. E a Bíblia diz que Jeremias, ele se levantou, ele desceu e ele chegou na casa do oleiro. Quando ele chega na casa do oleiro, o que ele vê? O óbvio, um oleiro construindo, fazendo um vaso de barro. Quando você vai numa olaria, você vai ver o quê? Um vaso, um oleiro naquela época, tudo feito, manual, a roda, provavelmente lá com o pezinho girando. E o barro, um barro. Não tem serventia, barro não tem valor, argila não tem valor. E o oleiro estava trabalhando aquele barro, trabalhando aquela argila. A Bíblia vai dizer que Jeremias então olha o oleiro trabalhando aquele barro. E por um momento o barro ele se quebra nas mãos do oleiro. Foi o oleiro que quebrou o vaso? Foi, igreja? A Bíblia vai dizer que o vaso se quebra nas mãos do oleiro. Há circunstâncias nas nossas vidas que nós passamos por períodos difíceis, por períodos e nós dizemos assim, é Deus. Ou se não é Deus, nós culpamos o diabo. Sempre nós queremos julgar o nosso erro, as nossas más decisões para o diabo. Se eu saio atrasada e, sei lá, pneu fura do meu carro. Foi o diabo que furou meu pneu para eu não chegar no culto a tempo. Mas se eu tivesse saído um pouquinho antes, será que não daria tempo? Há circunstâncias. É o diabo. Vamos trazer, eu vou trazer para a minha vida. Quando adolescente, minha mãe sempre protetora e às vezes, eu não vou falar, é demais, mas no que ela pensou certo, você não vai sair, você não vai isso, você não vai aquilo. Chegou um período que eu comecei a pular a janela e sair de casa escondido pela madrugada. Era diabo? Porque é muito fácil eu virar e falar assim, a culpa é do diabo. Mas um pouquinho ele me esperar do lado de fora e falar assim, opa, mentira dessa porque eu não tenho culpa. Foram as minhas más escolhas. Foram as minhas decisões. Só que quando é muito mais fácil a gente querer jogar a culpa de uma atitude, de uma decisão errada, aonde vão gerando várias consequências na nossa vida, no diabo. Ou então a gente fala assim, foi porque Deus quis. Não, Deus não quis. Deus não quer o mal para o seu filho. Ele não se alegra, nem com a morte do ímpio ele vai se alegrar com uma falha, com um erro nosso. Não, ele vai permitir, porque ele te deu livre-arbítrio. Quando ele morre na cruz, ele te dá o livre-arbítrio de você escolher o que você quer. E esse livre-arbítrio te dá a chance de errar, te dá a chance de acertar, de consertar. A escolha é nossa. O livre-arbítrio de Cristo na cruz é para você poder fazer suas escolhas, as suas decisões. E muitas vezes nós tomamos decisões erradas. E não é do diabo. Então a Bíblia vai dizer que o vaso ele se quebrou na mão do oleiro. Não foi o oleiro que quebrou o vaso. Foi o vaso que se quebra na mão do oleiro.
ali aquele barro, aquela argila, para que ela não se secasse, era jogado bastante água, levado até o local de trabalho, dentro de um saco, né, armazenado de alguma forma. Quando o oleiro chegava ali, ele jogava aquele barro com a argila misturada na roda. Aquele barro, então, ele era começado a ser amassado, ele vai jogando mais água, vai tirando as pedrinhas, as impurezas que há no barro. Às vezes há algum caquinho de telha, às vezes há um gravetinho, né? E o oleiro, ele vai retirando essas impurezas do barro. E ele vai começando ali a dar forma àquele barro. À medida que ele vai pisando ali no pedal, eu não sei como chama, mas a roda vai girando, à medida que ele vai pisando, e não é o tamanho da roda, o que importa é o centro, porque aquilo que vai fazer a velocidade, conforme ele vai pisando, ele vai decidindo a velocidade com aquela roda vai girar, e ele vai dando pressão com as mãos dele, formando o vaso. Quando Deus, ele leva Jeremias, ele está tipificando ele como aquele oleiro, e ele está tipificando o barro como Israel. O barro estava sendo formado, só que em um momento esse barro ele se quebrou na mão do oleiro. Esse vaso talvez estava pronto, só que ele se quebra. Há algum resquício, talvez havia alguma pedrinha tão minúscula que não foi retirado no momento de preparo, e esse vaso ele se quebra nas mãos do oleiro. E aí é interessante porque talvez se fôssemos nós, a gente ia pegar esse vaso que já estava praticamente pronto e iria jogar fora, porque o barro não presta. Porque se você for ler no original, você vai ver que a Bíblia vai dizer no original que esse barro estava podre, era um barro que não prestava, era um barro praticamente inútil. E quem trabalha com coisas inúteis? Nós não, quando quebra algo na nossa casa, nós jogamos fora, se torna inútil para nós. Aquilo não tem mais serventia. Então o vaso, quando ele se quebra nas mãos do oleiro, já não tem mais serventia. Fisicamente, visualmente falando, já não há mais serventia. Porém, a Bíblia diz que aquele oleiro, ele pega o vaso de barro que havia se quebrado e ele começa a fazer um novo vaso. Perceba bem, o vaso ele escolhe a sua forma. É uma pergunta, igreja. O vaso ele escolhe a forma de ser? Não. O vaso ele não determina a sua forma. A Bíblia diz assim, que o vaso se quebrou, no versículo 4, que o vaso se quebrou
E eu estava conversando com a tia Pri esses dias e a gente falando, a gente chega aqui pensando, porque os Estados Unidos talvez hoje não sei com a tecnologia, mas era pintado de uma forma assim, é o melhor lugar para se viver. Lá você vai ficar rico, lá você vai isso, nossa, você pode ter o carro que você quiser, você vai comprar sua casa. Só que é colocado de uma maneira que como as coisas fossem muito fáceis. Uns Estados Unidos pintado que as coisas são bonitas. E pelo menos para mim não é bonito. Há momentos de desespero que eu penso, o que eu estou fazendo nesse lugar? Como que eu vim parar aqui? Eu falo, Deus, eu não entendo. Como aquela música, né? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? É só pela graça. Porque tem momentos na nossa vida que é só a graça. E a gente olha e, Deus, o Senhor me trouxe. Eu estou falando de mim, tá? Se não aconteceu com vocês, glória a Deus, porque cada um tem uma história. Mas o que eu estou fazendo neste lugar? Qual que é o propósito em tudo isso? Só que quando Deus te faz uma promessa para você alcançar o seu propósito, Ele não vai te contar o processo. Porque se Ele te contar o processo, você nem vai querer viver o propósito. Não vai. Se Deus contar pra gente o que nós vamos passar até chegar ao cumprimento da promessa, você vai falar, muito obrigado, passa para outro que eu não quero. E nós vamos deixar de viver coisas lindas e maravilhosas, porque nós não suportaríamos o processo na nossa mente. Só que a Bíblia diz que fiel é o Senhor, que não te dá uma prova maior do que a que você pode suportar. Há momentos que, de fato, nós pensamos, Deus, eu não suporto mais, eu não aguento mais. E é nesse momento em que Ele entra. Quando você já não pode fazer mais, é o momento em que Deus vai agir. Porque Ele não vai fazer aquilo que é pra gente fazer. Ele não vai levantar de manhã e ir trabalhar no teu lugar. Ele não vai fazer nada disso no teu lugar. Não, Ele vai te dar saúde, Ele vai te dar forças para fazer. E quando te faltar, Ele ainda vai cuidar do teu coração. Porque essa foi a minha oração. Deus, guarda o meu coração. Porque do meu coração procede as saídas da vida. É do teu coração, não é da tua mente. O corpo humano, ele não trabalha com a mente, ele trabalha com o coração. Porque são sentimentos. Aquilo que o teu coração projeta, ele leva para a tua mente. A Bíblia diz que um coração alegre, ele aformoseia o rosto, mas um coração triste, endurecido, aborrecido, ele deixa a tua feição feia. Então pensa bem, quando você vê alguém que você está achando feio, de repente não é ele que é feio, é o coração dele que está aborrecido. É o coração dele que está entristecido. E por várias coisas. E aí, aquele vaso ele se quebra, ele já é um vaso inútil. E quando o vaso é inútil, nós temos, como seres humanos, nós vamos jogar um vaso inútil fora. Porém, a Bíblia diz que o oleiro ele pega o mesmo barro. É outro barro? É outro vaso? É o mesmo barro. É aquilo que é inútil na mão de alguém, tem utilidade para o oleiro. O natural se torna para Deus sobrenatural. Por quê? Você vale alguma coisa? Porque eu não valho nada. E se alguém estiver falando que você não vale nada, querido, sinta-se alegre, porque você sabe que você vale menos do que aquela pessoa está dizendo. Ah, mas como assim? Nós não merecemos nada, é a graça. Nós não temos, humanamente falando, nada. Paulo diz assim, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu acabo praticando. A natureza humana é pecaminosa. Você, apesar de talvez estar aqui
Isaac acompanha muito o Papa Marçal. O Papa Marçal já falou sobre isso. Quando alguém estiver no trânsito, fizer dele pra você, sabe o que? Faz cara de debilóide pra ele. Tipo, eu sou retardado. Dizer que não deu conta de fazer a cara de retardado, não deu tempo. Mas a natureza humana quer fazer o quê? Você mostrar o dedo pra ele também. Evitar. E se for no Brasil da vida que dá tempo de parar no semáforo, você vai fazer conforme muito vídeo. Você desce com água, você desce com um cacetete e ali começa a briga no meio da rua. Aqui também tem, mas whatever. A gente começa a pancadaria, porque a nossa natureza fala: desgramado, vou arrebentar a tua cara. A natureza humana. Só que Deus, ele pega essa natureza humana e ele diz: eu vou usar essa natureza humana. Esse vaso comum, esse barro podre, que ninguém quer, que não tem valor algum, porque barro não tem valor algum, eu vou fazer alguém dele algo de valor. Porque você não vai pegar um barro, você não vai comprar um barro. Mas se você chega na loja, vê aquele vaso todo enfeitado, todo ornamentado, todo bonito, você vai lá na loja e compra aquele vaso. Aqui não tem agora nenhum, mas na Santa Sé nós temos um monte de vaso bonito, enfim. O pastor não ia chegar na loja e falar: me dá esse barro aqui, vou fazer um vaso lá na minha casa. Talvez na escola, lá no Brasil, no projetinho das crianças, você pega um barro e faz um vaso. Mas você não vai comprar um barro para ter o trabalho de construir, de não. Depois que o vaso ficou pronto, levar no fogo. Porque se não bastasse o barro ser totalmente amassado, vai sendo amassado, vai sendo amassado, vai sendo amassado, vai sendo quebrado. E quando tiver alguma coisa que não está agradando, ele vai sendo quebrado de novo. E depois de pronto, você pensa: está pronto. O vaso está prontinho. Ah, o vaso tem que ir para o forno. Ele tem que ser queimado. Ele tem que ser curado. Para que quando ele colocar as coisas dentro dele, ele não racha. E aí, assim é a nossa vida. Nós já fomos quebrados. E você pensa: já não tem mais jeito. Já acabou. Já quebrou tanto. Aí vem aquele período que depois que quebrou tudo, que passou tanta dificuldade, vem aquele período de calmaria. Agora as coisas estão fluindo. Agora vai engrenar. Agora eu acertei a boa, como diz meu marido. Agora eu acertei a boa. E você pensa: tá tudo calmo. E tá tudo calmo. O vaso está pronto. Só que tem um período que o vaso vai ser colocado na fornalha. Tem períodos em que o vaso se quebra na mão do oleiro. Mas depois que o vaso se quebra e é formado, o oleiro vai pegar o vaso para pôr no fogo agora. Não é mais o vaso que está se quebrando, não é mais agora o vaso que está errando, não. Agora é o oleiro que está pegando o vaso e colocando ele na fornalha. Peraí, fez muita cagada? Não, mesmo assim eu te quero. Não tá bom? Não, mesmo assim eu te quero. Tá beleza. Suportou a pressão, suportou a velocidade, suportou os processos, agora vai pro fogo. Agora vai pro fogo. Em Filipenses 1:6 diz que aquele que começou a boa obra, ele vai te aperfeiçoar até a volta de Cristo. Aquele que começou a obra, ele não vai te abandonar. Aquele que começou a boa obra, ele vai nos aperfeiçoar. E como que ele vai nos aperfeiçoar? Quem aqui fala assim: ah, Senhor, me dá paciência? Eu não peço. Depois que eu aprendi que a gente pede paciência. E vem a tribulação, eu nem peço paciência mais. A tribulação tá ótimo. Não peço paciência, não. Peço sabedoria para lidar. Parei de questionar porque eu ficava: Jesus, por quê? Por quê?
é difícil, para muitos parece que é um pouquinho mais complicado. E quantas vezes eu falei, Deus, eu não quero mais, eu quero voltar pro Brasil. Se lá é uma porcaria, se aqui tá uma porcaria, eu vou ficar na porcaria do Brasil, que é minha língua, que é minha nação, que é o meu povo. E sabe o que é interessante? Que o ambiente, ele muda tudo. Deus, quando ele quis ter uma intimidade com Jeremias, ele mudou o ambiente. Ele falou, Jeremias, agora vai para casa do oleiro. Deus já estava falando, mas vai para lá que eu quero falar contigo. Eu quero ter um tete-a-tete contigo. Ele teve que mudar a ambiência. E isso é interessante, porque o ambiente, ele muda o seu jeito de agir, ele muda o seu pensamento. Se você ficar ao lado de uma pessoa que é negativa, que vai dar tudo errado, que nada tá bom, você vai murchando. Vai fazendo igual o Kiko Chaves, que faz assim. Quem que é a boca? Se era fã de Chaves? Chaves. Sabe tudo. Vai fazendo igual o Chaves. Você vai puxando, quando pensa, tá caído. Vai fazer igual aquelas bonecas que é guiada assim. Enquanto o cara que tá lá segurando os negocinhos, a boneca tá assim. E se você ficar do lado de pessoas negativas, quando pensa que não, nós estamos negativos. Nós só estamos falando de derrota. Mas fica do lado de gente boa. Vou te indicar um aqui, Tijumar. Falei isso que eu te abri. Cara, tava dando tudo errado lá em casa. Até na casa dele tava dando tudo errado. Só que quando você senta pra conversar com ele, ele fala, vai dar certo. Nós vamos vencer. Não, ainda vamos acertar as coisas, vai dar certo. Não teve um momento em que ele falou dando tudo errado, tá? O barro dando podre. Não teve um momento que ele disse, joga o barro fora, esse barro tá podre, vamos trocar, não presta. Ele não fez isso, em momento algum. E aí é um tapa na minha cara. Porque quando eu pensava, caramba, tá uma porcaria, não vai dar certo. Nós vamos vencer, nós vamos conseguir, nós vamos isso. Não teve um momento. E aí, o que a gente vai aprendendo? Nós temos que andar ao lado de pessoas que dizem pra você, vai dar certo. Tá tudo dando errado. Não podia ser pior. Não, mas nós vamos vencer. Você vai conquistar. Você vai avançar. Você vai dar certo. Não, agora. Mas você não está vendo a realidade? Estou vendo a realidade. Só que o oleiro, ele não precisa da nossa realidade. Ele não é pego de surpresa para preparar aquilo que você precisa. Quando nós precisamos, já está preparado. A Bíblia diz que lá no princípio de tudo, quando Adão peca e ele chega até Deus, ele fala assim, oh Adão, cadê você? Eu fui pego de surpresa, o que aconteceu? Não. Deus já sabia o que Adão tinha feito. Falou, Adão, cadê você? Ele não está falando cadê você porque ele não sabe aonde Adão está. Deus, ele não te faz perguntas para revelar a você o caráter dele. Deus, ele te faz perguntas para revelar a você o seu caráter. Deus, ele não faz para Adão uma pergunta para revelar a Adão o caráter de Deus. Ele faz a Adão uma pergunta para revelar a Adão, Adão, quem é você? Porque Adão, ele se esconde de Deus. Ei, a Bíblia diz que se eu for ao mais profundo, lá no céu, ou mais profundo mar, ali ele me encontra, não tem como se esconder de Deus. Ah, aqui Deus não
oleiro, ele tem poder sobre o barro. Tia Camila vai colocar. 9:21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Não tem um oleiro poder para fazer do mesmo vaso, do mesmo barro, um outro vaso, conforme ele parecer bem aos seus olhos. Então ele pega aquele vaso, e o vaso, depois de estar pronto, ele é curado, ele é passado na fornalha. Agora aquele vaso, ele vai ser apresentado numa vitrine. Aquele vaso agora, ele está num lugar de destaque. Um lugar aonde que agora todos desejam ter, porque agora o vaso está lindo. Ei, quantos de nós, quando estamos na prova, ninguém quer estar perto? Não, fulano presta. Fulano é ferrado. Não quero andar com ele. Não vale nada. Só que o oleiro, ele quer pegar esse vaso podre, esse barro podre, que não vale nada. E ele quer fazer desse vaso algo de valor. Ele quer fazer desse vaso que já se quebrou várias vezes, mas que foi moldado, foi polido por ele. Foi se deixar ser transformado. Talvez aquele vaso estava muito aberto. Não, Deus queria estreitá-lo. E aquele vaso agora ele se torna algo de valor. Algo que vai receber talvez flores. Algo que vai receber, não sei, talvez vinhos. Algo de valor. Deus ele pegou algo que não prestava perante a sociedade. Deus ele pega a gente que não presta diante de uma sociedade. E ele te diz assim, olha, eu quero fazer de você alguém de valor. Eu quero te dar um lugar de destaque. E quando eu digo lugar de destaque, cada um tem o seu lugar de destaque. Talvez uns vai ser ficar muito rico, talvez outro vai ser tendo o necessário para sobreviver. Cada um sabe o seu lugar de destaque. Cada um sabe qual é o propósito ou qual foi chamado. Cada um sabe o que tem vivido para chegar e alcançar aquilo que Deus prometeu. E aí eu quero te dizer, o processo vai ser doloroso. O processo não vai ser fácil. Deus não falou que a caminhada seria fácil, mas que Ele garantiria que durante esse percurso Ele estaria conosco e Ele faria com que nós alcançássemos a vitória. Porque Ele disse assim, ser forte e corajoso. Deus ele não está à procura de gente fraca, de gente amedrontada. Deus não usa, Deus não fala contigo no teu medo. Deus não fala com o homem caído. Ele fala com um Jeremias assim, olha Jeremias, levanta. Ele não quer falar com gente caída, com gente que se faz de mimimi. Olha, Deus não me ama, ninguém me quer, ninguém não sei o que. Deus ele não usa gente mimizenta. Sabe? Ele quer que você se coloque na posição e fale, olha Deus, assim como Jeremias, quando Jeremias quis se fazer, eu sou uma criança, eu não sei falar. Deus diz para Jeremias, eis que eu coloco as palavras na tua boca. Cada um de nós damos desculpas, Isaías, Deus, como o Senhor pode me usar? Eu sou uma pessoa de lábios impuros. Aí a Bíblia diz que Deus vai lá, manda um anjo, e o anjo toca os lábios de Isaías. Qual é o empecilho que nós estamos dando para Deus, para dizer assim, Deus, o Senhor não pode me usar, eu não posso fazer, porque eu sou lábios impuros, porque eu falo muita besteira, porque eu ainda não me converti, porque eu ainda não sei falar, eu não faço porque eu não sei isso, eu não faço porque aquilo. A Bíblia diz que aquele que te chamou, te aperfeiçoa. Aquele que te chamou, te limpa. Não é limpo. Você já não chega limpo, não. Ele vai limpando, ele vai tirando. E se quebrar, ele pega esse mesmo barro quebrado e ele não te rejeita. Ele não te rejeita. É um amor incalculável. É um amor que não se mede pelo teu valor, pelo que você pode dar a ele. No mundo nós valemos o que temos. No mundo nós valemos o que nós podemos proporcionar ao outro. Você tem valor porque você tem um carro bom. Você tem valor porque você tem um poder aquisitivo bom. Você tem valor porque você tem uma fluência. O mundo é assim. Mas perante Deus você não é ninguém.
quietinhos, vai ter uns mais centrados, vai ter os mais eloquentes, vai ter... Tem uma pastora amiga minha de Massachusetts, ela mandou um vídeo pra mim, porque no louvor eu não fico quieta, especialmente quando é agitado, eu Deus pra lá, eu Deus pra cá. E um dia a gente estava no culto, e depois conversando com o pastor, ele falou assim: Zilane, é complicado, porque quando você está no altar, você vê tudo. E você estava em pé do seu lado, durante o louvor, se você tivesse virado para trás, você ia ver que não tinha mais ninguém em pé. Só você. E eu me sossego. Eu falei, ainda bem que eu não vejo nada, porque eu sinto na frente que tudo, eu me distraio muito fácil. Eu não tenho foco. A tia Pri ainda, como uma pedagoga, você não tem dislexia? Não sei. Possa ser que sim. Um TDAHzinho, falta de atençãozinha, que na época, gente, então assim, eu vou sentar lá atrás para eu ver o que eu não preciso, eu não vim para te ver. Eu não vim para ver como você está vestido, eu não vim para ver se você está adorando ou não, cada um tem sua forma e não é por mim se você não está adorando, porque eu não estou perdendo o meu tempo. Para eu perder meu tempo, eu vou ficar na minha casa dormindo. Eu não vou acordar cedo, eu odeio acordar cedo. Para começar, o horário que eu acordo é o horário que eu estou indo dormir. Tem dia que, domingo passado, eu não dei conta de vir na igreja. 7h30 eu estava acordada, eu não tinha dormido ainda. Para quem eu tenho que levantar 8h30, eu não dei conta. Isso é uma vez, outra não são todos os dias. Eu não durmo antes de 5 horas da manhã. Então, para mim, vir aqui, para perder meu tempo, eu não vou vir. Não vou perder meu tempo. Então, eu não vou sentar num lugar que eu vou ficar vendo as pessoas se distraídas e não sei mais o que, porque eu vou reparar. Vai me incomodar. Porque eu vou pensar, pra que vem? Senhor, deixa eu ficar em casa. A minha natureza sanguínea, calmíssima, plena, vai pensar isso. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu ficar na frente, que eu não vou ver nada. E aí, ela me manda um vídeo de um pezinho que talvez um monte de gente já viu que o tá acontecendo lá na Assembleia, e ele tá lá, e tá dançando, e todo todo, e não sei, todo. Ela foi mandou pra mim, o que tu quis dizer com isso? Ela, nada. Eu sei o que ela quis dizer, porque eu sou desse tipo. Eu tô dançando, se o culto for mais agitado, você vai me ver dançando, não tô nem aí, você vai estar sentado. Se os outros, se a fileira, a igreja toda atrás de mim estava sentada, eu estava adorando. E eu não vi nada, então nem me incomodei, nem fiquei sem graça. Porque se eu tivesse visto, talvez eu ficaria sem graça. A Thalita Pereira, ela costuma dizer assim, eu não sei se vocês repararam, na hora que a pastora ela deu a palavra inicial, que ela terminou, eu falei, amor, pelo amor de Deus, me dá apoio moral, quando você vê que eu tô batendo palma, ninguém vai bater, eu bato palma comigo! Vai me deixar no vácuo sem graça sozinha? Porque eu não tenho muita vergonha na cara, mas tem hora que dá sem graça sozinha. Aí a Thalita Pereira, ela fala assim, gente, se você ouvir alguém batendo palma, pra não deixar a pessoa sem graça, eu bato palma junto com ela. Mesmo que você não sabe o que é, mas tá batendo palma junto. Não me deixa sem graça, gente. Quando um bater palma, todo mundo bate palma junto. Vai ficar, né? Mais ou menos no jeito. Mas, aí você pensa assim, e eu falo que pra mim, especialmente pra mim, é complicado. Eu amo falar sobre a Bíblia, eu amo isso. Para uns é muito difícil falar em público. Quem conhece o meu tio Everton vai saber que ele é brincalhão, palhaço na terra. Mas se você colocar ele na frente para falar diante de alguém, ele mesmo já diz que tem dificuldade. Por causa dos erros, por causa de falar, enfim. Ele não tem essa facilidade de falar em público. Eu não tenho dificuldade nenhuma de falar em público. De fazer palhaçada, de falar sério, de tudo. Qual que é a dificuldade relativamente? 70%, 80% da igreja aqui é família. E sabe qual que é a dificuldade? E eu não estou falando que acontece, porque graças a Deus eu não escuto, nunca escutei, não faço questão. E eu aprendi também a entrar aqui e sair cá algumas coisas. Antes eu filtrava, eu ficava, céus, terra, ninguém me ama, ninguém me quer. Hoje, e se eu acho que eu não estou nem aí? Entrou aqui, saiu cá e eu estou vivendo. E a gente aprende a viver assim para não sofrer e viver muito bem. Você aprende que a opinião dos outros não interfere em quem você é diante de um Deus que te chamou. Só que quando você está em ambientes que te conhecem, qual que é a principal dificuldade de fazer algo?
quando você tem muita intimidade, quando é família. Ah, mas fulano, ciclano. Mas eu estou falando porque o período, por exemplo, em que eu tive depressão, eu ouvi de um tio, mas você é pastora. Então eu também não sou gente. E eu já devia ter morrido e ido para o céu, que eu devo ser santa. Eu sou diferente. De alguma coisa eu não posso. Porque, sabe qual que é a dificuldade das pessoas entenderem certas coisas, certas situações? Elas nunca passaram. É muito fácil eu sentar no banquinho e falar de algo que eu não conheço, o que eu acho que eu sei, porque eu li, porque eu vi. Sabe por que Deus te deixa passar por situações? Porque você vai ter propriedade para abrir a sua boca e falar daquilo. Porque enquanto você não tem propriedade para falar, você só tem conhecimento. Você só sabe aquilo que você leu, você só sabe aquilo que você estudou, você só sabe aquilo que te disseram. Mas quando você passa, você tem a empatia de conversar com alguém e entender o que ela está sentindo, ao invés de julgar. Quando eu sou barro e entendo que esse barro é podre, como o seu barro é podre, eu não vou olhar para ti e falar: o barro dele é podre, o barro dele não presta, quebrou, tem que ser jogado fora. É assim que o diabo faz. Ele vai querer te jogar fora, ele vai querer dizer para você que você não tem valor, que você não presta, que esse barro ele tem que ser jogado fora. Mas aí Deus envia uns e fala com você assim: você vai conseguir, você é capaz, você é vencedor. Não, nós vamos vencer. Deus ele vai sempre levantar. O diabo ele vai levantar 500 para te dizer que você não presta. Porém, nós temos a escolha de escutar os 500 que Satanás levantou para te dizer que você não vale nada. Ou você vai ter a escolha de escutar que seja que Deus levantou para te dizer: você vai vencer, você vai conseguir, você é de valor, você vai dar certo. Porque no momento em que, para mim, Satanás estava dizendo: não tem jeito, não dá certo, Deus estava usando o meu tio para dizer: vai dar certo, nós vamos vencer, nós vamos ser capazes. E às vezes nós pensamos que é apenas uma conversa simples de mesa. Não, Deus está falando de uma conversa simples de mesa. Você vai vencer, você vai ser capaz, você vai dar certo, você é alguém, você tem valor, você vai estar numa vitrine, você vai ser um vaso de destaque. Só que nós queremos enfatizar o que o Satanás está dizendo, que você não é ninguém. Numa conversa simples nós estamos pensando: isso é só papo furado, está falando asneira, não sabe o que está dizendo. Mas quem está ligado e quem sabe onde é a casa do oleiro, vai entender que Deus está usando alguém para te dizer: você tem valor, você é amado, você é importante. Você não é nada, o barro é podre, mas quem está construindo o vaso pega o podre, faz tudo novo e te dá valor. Que nessa manhã você entenda que talvez até aqui, você pensava que não tinha valor, que o não prestava, que o local não presta, que o local é difícil, mas quem está cuidando de você neste local, quem está manejando você no local, está te guardando na dificuldade, está caminhando contigo na dificuldade, está dizendo: está difícil, eu estou passando contigo, está na prova, eu estou contigo, está doendo, eu estou contigo, está sofrendo, está chorando, eu estou contigo. Aleluia. E eu vou levantar para caminhar contigo, porque o cordão de tuas dobras não se desfaz facilmente. Ei, está difícil? E tem alguém do teu lado: ah, mas não, fulano está do teu lado, está dizendo: vai dar certo, eu estou contigo, você é amado, você é amado. Tem uma música muito legal, eu não consigo trazer ela à memória aqui toda. Você gosta muito, amado, que fala de amor, né? Esqueci. Lembrar é fácil, né? Não consigo lembrar a música. A memória é ótima. Em nome de Jesus. Aconteceu do culto, lembra? Mas é sobre isso. É sobre você ser amado por alguém. É sobre você ter valor. Acho que é do Juliano só.
você saiba disso nessa manhã. Que para o mundo inteiro você pode ser desprezado. Que talvez você entre num ambiente como esse e não sinta nada. E talvez você entre num ambiente como esse, hoje, se sentindo nada, desprezado. Mas Deus separou esta manhã, talvez para todos, não sei. Talvez você vai dizer assim, essa palavra não foi para mim. E talvez não foi. Porque Deus, Ele não tem os seus escolhidos, mas Ele escolhe alguém que naquele dia estava precisando de ouvir algo. E talvez hoje não era o que você precisava de ouvir, mas alguém entrou precisando de ouvir. Olha, você é especial, você é amado, você é uma obra-prima. Como a música de Anderson Freire, você tem um coração valente, você não vai parar. Você não vai parar. Não era essa música, mas Deus trouxe a minha memória. Porque a música diz assim: circunstâncias dizem que não dá. Fala que você está tão perto de parar. Cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que as mãos de Deus. Eu não quero contar na história que você morreu. Mas coração valente, você só adormeceu. Talvez nós estamos adormecidos. Mas ele disse assim: coração, por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você. Alguém mais conhece? Tudo bem, de carne você é. Coração valente, você não pode parar. Você é de carne, a sua estrutura é de carne, mas você não vai parar. Você é especial, você não vai parar. Quando você estiver pensando em fraquejar, segure na mão de alguém especial que vai te dizer: você não vai parar. Pegue na mão do teu irmão que está do teu lado e diz: você é valente, você não vai parar. Você é valente, você não vai parar. E aí diga para 1, 2, 3 do teu lado, não importa. O irmão de trás, quem está sozinho, quem está sozinha, Somos anjos. Só dos anjos. irmão,